disfuncional. Já começou a atrapalhar. Aí o pessoal fala, mas isso é religião. Não é religião. É assim, ó. Se você quer ter um relacionamento íntimo entre casal, vocês precisam de intimidade. Intimidade não é a relação sexual. Intimidade é um conjunto de atitudes que tem intimidade. O que é intimidade, então? É o casal ter um lugar para eles conversarem, para eles trocarem ideias, para eles sonharem juntos, para eles ter para eles ter momentos em que não tem mais pessoas por perto. Então, só o ato sexual não é parte da intimidade. É a intimidade sexual, mas não é uma intimidade total. Então, muita gente acha que isso aí é suficiente. Não, isso é parte. O sexo é parte. Então, eu estou falando aqui porque esse assunto serve para qualquer pessoa. Quem congrega em alguma igreja, quem não congrega, o assunto é o mesmo. A questão da família é a mesma. Se a pessoa começou, se o casal de namorado está tendo uma relação sexual antes do casamento, quer dizer, cada um mora na sua casa e eles estão tendo relação sexual. Isso aí é um dos pontos da intimidade. Mas não é uma intimidade. Que hora que eles estão realmente sozinhos? Só é na hora do ato sexual. Se é que estão. Antes disso, eles estão onde? Na casa do pai dela, na casa do pai dele, em algum lugar, em alguma festa. Então não cultiva aquela intimidade que eles precisam de construir. E se engravidar, aí pronto. Aí começa as coisas tomarem outro rumo e essa criança vai vir em qual família? Gente, a pessoa quer defender, porque não é questão religiosa. Mas é bom senso. É bom senso. Uma coisa é a criança criada num lar com o pai e com a mãe. Outra coisa é a criança que está sendo criada na casa dos avós. Um dia ou outro, uma semana ou outra para ajudar, tudo bem. Mas o dia a dia não é conveniente. Porque vô e vó não vão cuidar igual pai e mãe. E aí as pessoas vêm com aquelas desculpas, né? Porque eu não tenho tempo. Gente, mas se você arrumou um filho, uma filha, você precisa ter tempo. A questão é que você tinha que pensar nisso antes. Por isso eu estou aqui falando todo dia. Para que você pense antes. Para que você previna antes. Para que você se cuide antes. Por que as pessoas são tão teimosas? Elas deixam acontecer para depois reclamar. Porque o governo deveria. O governo deveria, mas e daí? A vida é sua. O governo deveria, o vizinho deveria, o prefeito deveria, o deputado deveria, todo mundo deveria. Mas eu não posso colocar a minha vida na mão de outra pessoa que deveria. Eu tenho que tomar o rumo da minha vida. Então eu quero tratar do assunto aqui, porque a palavra de Deus diz assim, o sofrimento era tanto em toda a história sempre há muito sofrimento. Sempre há muito sofrimento. E a promessa de Deus fala o seguinte. Deixa eu ler o texto aqui, só para a gente servir de base, porque a Bíblia ela é atual. Tá? A gente pode pegar qualquer texto que sempre dá para você aplicar no seu dia a dia. Aqui diz assim, ó. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Olha como é que estava a situação naquele momento ali. Ó. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar peste sobre o meu povo. Quando isso acontece, é o cenário perfeito para a intervenção de Deus. Agora, como é que Deus vai fazer a intervenção? Ele vai colocar em nós
uma força extraordinária para mudar o rumo. Porque muita gente entende mal a questão da oração. Inclusive, nós vamos começar semana que vem uma série orando pela família. Fazer uma série orando pela família. O que é realmente uma oração? Qual a oração que funciona? Quem são as pessoas que oraram pela família e viram o resultado? Como eles oraram? Quando eles oraram? O que eles buscavam? O que temiam? O que receberam? Nós vamos responder essas perguntas na série sobre oração, orando pela família. Nós vamos começar semana que vem essa nova série, então se prepare. Provavelmente segunda-feira a gente já começa essa série orando pela família. Qual oração que funciona? Qual oração que é eficaz? Colocar o nome da família na oração resolve? Só falar o nome da pessoa na hora da oração resolve? Nós vamos responder essas perguntas a partir de semana que vem. Nós vamos falar. Agora, hoje, vamos voltar para o texto. Quando as pessoas deixam nas mãos de Deus, gente, quase todo dia eu falo isso. A Bíblia diz que o Senhor, a Bíblia diz que Deus, ele vigia na palavra dele para cumprir. Ou seja, ele só vai cumprir o que ele prometeu. Ele não tem compromisso em fazer aquilo que ele não prometeu. Tem muita gente querendo coisas que Deus não prometeu. Imagina, a pessoa abandona os filhos, dentro de casa mesmo. Abandona o filho com o pai, abandona o filho com a mãe, abandona o filho com a avó, abandona o filho com o avô, abandona o filho com alguém, abandona o filho com o vizinho. Depois fala, Deus, cuide do meu filho. Mas você abandonou. Você precisa entender que o papel é seu. Não tem como. A pessoa precisa compreender que o papel de cuidar do filho é do pai e mãe. A pessoa precisa compreender que ela tem que se respeitar, se amar antes de se envolver com qualquer tipo de relacionamento. Porque isso vai ser mal para ela. Ah, mas o mundo é moderno. O mundo é moderno, mas você é o mesmo. Você tem suas emoções, você tem o seu corpo, você tem sua mente. Você como ser humano não mudou. Você não é diferente de mim. Você não é diferente da sua avó, do seu avô. Você não é diferente do seu filho. Você não é diferente do seu bisavô. Nós somos a mesma espécie. E tem coisa que vai. O que eu estou falando aqui, eu estou tentando não confundir. Mas assim, a vida moderna confunde as pessoas. Elas acham que elas podem se envolver com qualquer tipo de relacionamento e aquilo não vai ter consequência. Na questão da família, tem uma consequência muito forte, que a pessoa perde totalmente a noção da direção da vida dela. Então aqui diz assim o texto, olha, se eu cerrar o céu, que não haja chuva, e se ordenar os gafanhotos consumam a terra e enviar peste entre o meu povo, gente, qual o cenário atual da humanidade? As coisas estão tudo atrapalhadas. Quando é para ter frio, não tem frio direito. Quando é para calor, não tem calor direito. A época de chover não chove. Chove fora de época. Vem enchente, vem alagamento, vem destruição. Guerra, rumores de guerra o tempo todo. Gafanhoto destruindo tudo, né? Que é a carestia, a inflação, tanta confusão no mundo econômico. A peste do povo. Por último, agora apareceu essa pandemia. Apareceu esse Covid. Doenças e mais doenças aparecendo a cada dia. Fica mais difícil viver, tanto de forma, né, do corpo, como de forma mental. A saúde mental